Olá professora, eu sou a professora Mônica Mandagi e venho aqui falar com vocês uns minutinhos nesse momento final da construção do jogo do labirinto. Para começar, eu queria só retomar aquilo que a gente viu durante as 4 semanas no nosso curso Se Meu Computador Pensasse. Então vamos lá, qual é a base da nossa discussão? O pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? É uma forma de eu trabalhar a resolução de problemas a partir de algumas questões utilizadas na programação, que é o pensamento computacional. Então, eu uso a base dos programas para trabalhar, a resolução de problemas. O pensamento computacional é composto por 4 pilares, Então, são 4 bases que sustentam a metodologia do pensamento computacional. São elas, A decomposição do problema, O reconhecimento de padrões, a abstração e o algoritmo. Vou falar rapidamente de cada um deles. Então, a decomposição do problema. Gente, é muito simples. Um problemão vira um probleminha quando a gente divide ele em partes, Então, eu tenho uma situação problema e eu não analiso a situação como um todo. Eu vou analisando os pedacinhos. Então, por exemplo, eu tenho que organizar a festa de fim de ano da escola. Como é que vocês fazem? Primeiro vocês vão pensar, quem são os convidados? Podemos vir hoje com distanciamento ou sem distanciamento? Uso de máscara, álcool gel. Então, são coisas que eu vou dividindo em partes, Esse é a decomposição do problema. Aí vem o reconhecimento de padrões, que nada mais é, gente, do que criar categorias. Então, o que fica junto com cada coisa? Então, por exemplo, voltando ao exemplo da festa do final de ano. Quem cuida da comida? Então, tudo que é comida vai estar junto na mesma categoria, Tudo que é recepção de pessoal, vai estar tudo ali. A parte de shows, música, tá todo no outro item. Então, a gente vai reconhecendo padrões e vai juntando as coisas, porque isso facilita, da gente solucionar o problema. Aí a gente chega no terceiro item, que é quando a gente abstrai aquilo que não é importante. Então, é importante na festa hoje a gente saber se as pessoas precisam vir de roupa branca ou roupa preta, Numa festa, geral, não, a não ser que fosse a festa do branco, ou a festa do preto, ou a festa do preto e branco, Então, eu abstraio aquilo que não tem utilidade para a solução do meu problema naquele momento, tá certo? E o último é o algoritmo. Então, o que é o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que o passo a passo para se resolver uma situação. Então, primeiro, vamos fazer uma lista de convidados. Segundo, vamos determinar quanto custa o ingresso. Então, esse é o algoritmo, quando eu vou criando o passo a passo da minha atividade, tá certo? Então, retomado isso, vamos falar agora do jogo do labirinto, tá certo? Então, vamos lá. Desafio final, o labirinto. Todo jogo, gente, ele tem a base do pensamento computacional, Porque eu tenho uma situação problema que o jogador tem que dividir em partes, deixar de lado aquilo que não é importante e criar estratégias para conseguir, sair do outro lado do jogo, chegar no final, vencer o jogo, tá certo? Então, o pensamento computacional, ele é a base dos jogos, tá certo? Vamos lá? Vou olhar aqui a nossa comanda. Então, a gente tem uma comanda aqui, que fala um pouco, que para vocês realizarem, ter ideias, imagine, inspire-se no contexto dos seus estudantes. Nessa etapa, começamos a rascunhar a narrativa. Então, o nosso jogo aqui tem uma narrativa, tá? No passo 2, nós vamos pesquisar, nós vamos buscar informações, Então, nós vamos trazer informações para a nossa proposta. Aqui, no caso, a gente está pedindo um fato local, uma lenda, uma história. Então, isso vai ser a base de fundo aí para a criação do jogo de vocês. E aí, nós vamos fazer o roteiro, Todo jogo, ele começa com roteiro. Todo mundo tem a mesma base do labirinto, E todo mundo tem o mesmo mecanismo de jogo. Eu entro, eu realizo uma ação, eu ganho algo
eu salvo alguém e eu saio do labirinto. E o pensamento computacional é o que vai guiar isso, né? O passo a passo vai para a direita, vai para a esquerda, ou pule uma casa, ou faça tal coisa para seguir para a casa seguinte, né? Então ele vai estar aí na base de toda essa estrutura, tá certo? Aí a gente tem o seguinte, uma rubrica avaliativa, né, com alguns critérios que vão ser olhados, né? Então, por exemplo, a representatividade, né, se as histórias e os personagens representam a realidade local, a responsabilidade social, o jogo aborda direto ou indiretamente algum objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos trazendo os ODSs para dentro dos jogos. Então, nós temos lá educação de qualidade, meio ambiente, saúde, a gente tem habitação. Então, o nosso jogo, que vai trazer uma história local, também vai olhar essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Até porque é muito importante, né, para esse estudante que ele comece a olhar que ele tem como cidadão, ele tem um papel importante nesse processo de preservação do planeta, tá certo? Aí a gente tem a criatividade, isso vocês têm de monte, é só soltar a criatividade, deixar o preconceito de lado e voltar ao nosso tempo de brincadeira, onde a gente trabalhava muito com a imaginação. E aí a gente tem a jogabilidade, então uma mecânica lógica, né? A pessoa precisa compreender esta mecânica, né? Aí estão as regras do jogo, tá? E o pensamento computacional é o que vai guiar a estrutura do jogo. Aí a gente tem um roteiro aqui, né? Então a gente tem um roteirinho que traz algumas coisas. Qual história você quer contar? Então, por exemplo, eu quero contar a história dos açorianos que chegaram em Florianópolis e realizaram um conjunto de coisas lá, por exemplo, em Santo Antônio, Lisboa, tá? Então eu vou contar um pouco sobre isso. Ou eu vou contar a história dos piratas que tentavam invadir a cidade, né? E a gente tem os fortes que estão ali. Então eu posso ter um jogo nessa minha história, né, que eu fale de preservação do meio ambiente, que é um ODS, a partir da questão dos fortes, numa viagem dos alunos de repente para conhecer historicamente o que estava ali por trás, para poder preservar não só a natureza, mas também a sua história, né? A região também aí tem portos, né? Então o pessoal que está lá pro lado de Tubarão, tal, então eu posso trabalhar também a questão dos portos, né? Um porto ele é importante economicamente, mas ele pode, se não tiver os devidos cuidados, destruir o meio ambiente. Ou eu posso, por exemplo, lá na região de Criciúma, onde tem a mina de carvão, então de repente eu posso trabalhar, né, como é que era a questão do extrativismo, como é que isso acontecia e criar uma história mágica para passar essas informações para os jovens. Tá certo? Então, esse contexto que eu quero contar, qual história eu quero contar, ela é muito importante dentro dessa minha proposta, tá certo? Qual é o objetivo do jogo? Lembrando aqui, né? O objetivo do jogo não é o objetivo de aprendizagem, tá? O objetivo de aprendizagem, nosso, é claro, é trabalhar o pensamento computacional para a resolução de problemas. Agora, o meu objetivo do jogo aqui é o que vocês pretendem que eles façam, né? O que eu quero dele? Então, ganha a partida o jogador que atravessar o labirinto em menos tempo. Vence a partida aquele que visitar os 3 fortes, salvar a mocinha que está dentro do forte e mandar o pirata para casa dele, tá? Então, vai da criatividade de vocês, tá certo? Aí a gente tem qual é o cenário dessa história. Então, o labirinto é o nosso cenário. Vocês podem colocar nesse labirinto uma série de personagens, elementos cênicos que vão auxiliar que um jogo ele tenha uma maior, como a gente pode dizer assim, envolvimento dos adolescentes, jovens, as crianças, né? Que é a grande dificuldade dos jogos educativos, né? O menino joga um jogo no videogame, ou mesmo um jogo físico, né, desses que estão aí no mercado, mas ele não quer jogar um jogo pedagógico, porque às vezes nós professores não colocamos a imaginação a serviço da realização desse jogo. Então o jogo fica chato, né? Então soltem a imaginação, façam com que eles pensem, faça com que eles reflitam a sua realidade local, faça com que eles tenham
orgulho de estar ali. O conhecimento, ele traz isso. Se esse menino, essa menina não conhece a sua história, ele não valoriza. E o jogo, ele tem essa possibilidade de fazer com que a gente conheça o nosso espaço, o nosso território. Aí a gente chega, descreva personagem, isso é muito legal. Soltem a imaginação, né? Invente, pode ser personagem místico, pode ser personagem histórico. E a gente pode fazer esse gap de tempo, futuro, presente, passado, né? O jogo nos permite isso. E quanto mais a gente consegue criar essa trama, melhor fica esse jogo. O que faz o jogo avançar? Qual é o conflito da personagem? Então, o que ela tem que fazer? Né? Ela chega na entrada do labirinto e ela tem que fazer o quê? Então, isso precisa estar descrito no mecanismo do jogo. Haverá pontuação, níveis, conquistas, emblemas e outros mecanismos de recompensa? Gente, todo jogo pressupõe ganhar algo ou alguma coisa, né? Então, nem que lembra quando a gente na escola ganhava aquela estrelinha, né? Fez a lição, ganhou estrelinha, a gente ficava super feliz, né? É o ato de competir e conquistar, né? Então, acho que isso é muito importante, fundamental aí no processo. E aí a gente chega no descrever as regras. Isso é o pensamento computacional na prática. Então, quanto mais claras forem as minhas regras, maior é a jogabilidade, melhor é o entendimento e mais envolvimento dos estudantes, ok? E como os 4 pilares do pensamento computacional serão incorporados ao jogo? Então, eu vou contar para vocês algumas possibilidades. As regras são uma possibilidade. Quando ele conta as casas para andar no labirinto, é uma possibilidade. Quando ele tem que criar as estratégias, é uma possibilidade, né? Quando ele abstrai alguns elementos, é uma possibilidade. E quando ele caminha no labirinto, é o algoritmo, né? Então, é isso que a gente precisa ter claro. Às vezes, não é tão latente, não é tão gritante os 4 pilares, mas eles andam juntos, né? Eles estão ali o tempo inteiro permeando essa proposta. Descreva os objetivos de aprendizagem. Agora aqui vocês vão colocar o objetivo de aprendizagem, que além do pensamento computacional, o professor de história pode trazer a questão da história de Santa Catarina, né, com os seus poloneses, né, com os seus alemães, né, pode trazer aí essas histórias para dentro, os manezinhos da ilha, os pescadores, os portugueses, isso tudo pode estar presente dentro da história, tá? Outro objetivo de aprendizagem, a gente pode trabalhar o meio ambiente, né? Santa Catarina é rica no meio ambiente. Podemos trabalhar as culturas, a diversidade, a música, a dança, podemos trabalhar as indústrias, né? Tudo isso pode estar presente nesse objetivo de aprendizagem. E lembrando que, né, a gente pode fazer correlação também com os temas transversais da BNCC. Então, jogar pressupõe, por exemplo, colaboração ou resiliência, né? Então depende daquilo que a gente está propondo no jogo. E por fim, algo mais que você tenha a colocar no seu jogo. Então algo que você queira ainda introduzir para o seu aluno, alguma imagem, alguma coisa que você queira trazer para o jogo. Aí no final vocês têm alguns exemplos de labirinto diferentes, né? Vocês podem modificar isso também. Então, por exemplo, a gente já trabalhou o labirinto criando casas para fazer tipo um jogo de tipo um banco imobiliário, né? Que você vai pulando as casinhas. Também já usamos isso como trilha de tipo Ludo, né? Então você vai fazendo com que você tira tanto nos dados e você caminha. Já fizemos isso por tempo. Então você tem 10 passos e 1 minuto para chegar do outro lado, pegando tal pessoa ou pegando tal coisa. Então isso fica na criatividade de vocês, tá certo? Então acho que aqui a gente fecha um pouquinho isso. A gente aguarda vocês nos mandarem a proposta. Eu sei que vai ter coisas incríveis e que podem depois ir compor o currículo de vocês. Muito obrigada, um forte abraço a todos.